Hoje eu quero falar para vocês que existem dois tipos de jejum, um que agrada a Deus e o que não agrada. Fique nesse vídeo se você quer aprender o jejum que agrada ao Senhor. Hoje nosso texto base vai ser em Isaías 58. Nem todo jejum agrada a Deus. E aqui nós vamos entender porque Deus rejeitou o jejum do povo de Israel. O jejum que não agrada a Deus é aquele jejum só se abstém do alimento, mas ele não permite um confronto direto entre Deus e o próprio homem, um confronto entre o espírito e a nossa alma. E aqui eu falo do espírito. Decidimos jejuar, nós não estamos apenas tirando o nosso alimento, mas nós estamos passando um tempo com Deus. É necessário que você e eu venhamos a entender que o jejum não é apenas para que você deixe de se alimentar, mas para que haja um quebrantamento interno e para que a vontade de Deus ocorra sobre a nossa vida integralmente. E Deus quer trabalhar em você em todo o tempo. Quando nós estamos inclinados ao jejum, nós estamos com o coração rendido ao Senhor em humildade e em obediência. Para isso, nós precisamos ouvir o Espírito Santo, porque Ele mesmo vai nos mostrar o que precisa ser modificado. E o jejum que não agrada a Deus mantém um ritmo de atividade onde não há tempo para o Senhor. Eu estou me consagrando, não estou me alimentando, mas eu não oro, eu não paro para ler a Bíblia, eu não paro para buscar um direcionamento de Deus, eu não paro para entender o que Deus tem para mim e o que Deus quer mudar. Eu só estou jejuando porque a igreja aconselhou jejuar. Uma irmã de oração diz que jejum muda tudo. Então, esse jejum não é para uma comunhão espiritual. Pode ser para qualquer outra coisa, mas não para uma conexão com o Senhor. O jejum também que não agrada a Deus é aquele que você pode até ter uma boa intenção, mas não tem práticas. Você não consegue colocar em práticas aquilo que é necessário. Exemplo, ai Deus, eu preciso do Senhor, eu quero a tua presença. E aí você começa a fazer uma consagração, mas você não ajuda as pessoas, você não tem misericórdia, você manipula as pessoas e a situação, o seu coração está duro e não libera perdão. Todas essas ações que eu te falei impedem o seu jejum ser aceito por Deus em uma conexão espiritual, onde há mudança no homem, onde há uma revelação do evangelho no homem. Deus quer que eu pare de comer no sentido de vou me abster por um tempo à presença de Deus em busca constante, oração e entendimento de propósito. Eu estou entendendo o que eu estou fazendo, eu não estou fazendo por fazer, eu não estou fazendo de qualquer maneira, eu não estou fazendo sem mudar as minhas atitudes. Então, quando eu quero agradar ao Senhor através do jejum, eu vou fazer o quê? Primeiro, eu peço a ajuda do Espírito Santo. Senhor, eu quero fazer um tempo de consagração. E existem jejuns que são total e parcial. Então, esse assunto é para um outro vídeo. Mas nesse vídeo, o que eu quero deixar bem claro ao seu coração é que quando você e eu decidimos jejuar, é para que o céu se manifeste nas nossas vidas, literalmente, sendo confrontada pelo poder de Deus. O Senhor quer imprimir em nós a vontade dele, ele quer imprimir um caráter cristão. Então, quando nós paramos para ter uma ação de jejum, eu vou entender que haverá confronto entre o carnal e o espiritual. Haverá um confronto direto entre a minha carne e o espírito. Para a carne, nós não obedeceremos ao Senhor no que é necessário e faremos um jejum sem sentido, faremos em jejum que não será recebido por Deus. Então nós já vimos aqui que o jejum que não agrada ao Senhor é aquele que não gera transformação. Se eu sou uma pessoa que manipula, que trata as pessoas com injustiça, se eu sou uma pessoa que causa o dano, que não repara as brechas, se eu sou alguém que deseja mesmo fazer algo mal para o outro, não adianta fazer práticas de jejum sem mudar a minha atitude. O jejum que realmente agrada a Deus é aquele que faz com que o meu coração se incline a Ele, que traz a transformação do céu. Porque quando nós inclinamos o nosso coração ao Senhor em rendição, o Espírito vem sobre nós e fala o que tem que ser mudado, o que precisa ser mudado. Ele fala conosco, ele fala através da palavra, ele fala no nosso interior, ele nos mostra os lugares onde precisa de uma mudança espiritual. E quando nós entendemos que é o Espírito que fala, porque ele realmente fala, nós começamos a modificar as nossas ações. Se eu roubava, não roubo mais. Se eu tratava alguém com rispidez, com o propósito de magoá-la, eu não vou tratar mais essa pessoa com rispidez. Se eu fazia algo que era injusto, eu vou começar a praticar a justiça. Então, quando eu começo a ter esse alinhamento espiritual, o próprio Deus vem sobre a minha vida, me ensinando sobre o jejum verdadeiro e o recebe como um aroma suave. Deus deseja que aquele que jejua não apenas passe fome, mas ajude o órfão, ajude a viúva, ajude as pessoas que estão buscando por um auxílio, por um entendimento, por uma palavra. Deus quer que você seja os braços dele nessa terra. Abrace
alguém, fale uma palavra verdadeira, uma palavra que impulsiona, uma palavra que direciona, se importe com as pessoas, tenha empatia. Esse é o desejo de Deus sobre o nosso entendimento, sobre a nossa vida, sobre o cristianismo. Temos aqui que jejuar não é apenas se abster do alimento, mas é se render a Deus para que a vontade dele ocorra em nós. E quando essa vontade é estabelecida, o jejum é aceito pelo Senhor. O jejum é aceito pelo Senhor, porque não haverá apenas fome, mas haverá uma mudança de vida, uma mudança na prática física. Ser cristão não é só sobre fala, mas é sobre ação. Eu falo que eu amo ao Senhor, mas eu também vou agir da forma que eu demonstro Deus para as pessoas, que eu demonstro Jesus para as pessoas. A Deus, ele solta correntes da injustiça. Quem quer agradar ao Senhor não pode ser injusto. Não tem como agradar ao Senhor e ser injusto. Não tem como agradar ao Senhor e ter uma balança desequilibrada. Não tem como agradar ao Senhor e oprimir as pessoas. Não tem como agradar ao Senhor e não agir com misericórdia. Não tem como agradar ao Senhor e não repartir com quem precisa. Essas eram as ações que o povo de Israel estava tendo. Então Isaías 58 deixa claro pra gente que o jejum que agrada a Deus é uma transformação de mente, onde se junta uma prática de consagrar-se ao Senhor, que é o se despir de toda a humanidade pecaminosa, passar um tempo sem alimento, sem se alimentar, para mostrar ao Senhor o intuito do seu coração. Pai, eu te priorizo além daquilo que eu comento com o céu, onde a consagração e o jejum me deixam mais perto de Deus. E quando eu faço a vontade de Deus, o que vai acontecer? Deus vai responder, assim como ele disse em Isaías 58, a luz vai nascer, haverá direção, haverá restauração. Mas para que isso aconteça, eu preciso entender que isso não é automático, é uma consequência de um alinhamento. O mais importante não é pensar quantas horas jejuei, quanto tempo jejuei, mas é pensar como jejuei. O jejum que eu fiz e que entreguei ao Senhor me trouxe uma mudança de caráter, trouxe uma mudança na minha moral. O jejum que agrada a Deus, ele não termina quando você volta a alimentar. Ele continua e ele é demonstrado praticamente sobre a forma como você vive diante do Senhor. Aqui que existem dois tipos de jejum. Aquele que agrada a Deus e o que não agrada. E o Senhor está te chamando para fazer consagrações e jejuns a Ele mesmo, jejuns que agradem ao Senhor. Um forte abraço. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, comente, compartilhe e envie para uma pessoa que você gosta, uma pessoa que pode ser abençoada por essa palavra. Como jejuar de uma forma que agrada ao Senhor? Tendo rendição e mudança de vida, tendo práticas cristãs no nosso dia a dia. Deus te abençoe. Aqui é a pastora Ellen. Um forte abraço.